Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Sunnyb de Rede Básica. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre os erros e problemas mais comuns que ocorrem durante o traçado da rede básica e que vão refletir no bom funcionamento do plugin. Voltando aqui no nosso projeto de exemplo, eu vou simular alguns dos erros básicos, vou começar com os erros mais simples de serem identificados e corrigidos, até os erros que são mais comuns de ocorrerem durante o traçado, mas que também são um pouco mais difíceis de serem identificados. Então, o primeiro erro, que não é tão comum, mas que é muito simples de ser corrigido, é nós esquecermos de dizer o nome de algum trecho. Então, aqui eu vou criar um novo coletor e vai ser um coletor de um trecho só. Lembrando que coletores de um trecho, ele não vai pedir para eu informar o nome, eu teria que informar o nome manualmente. Então eu inseri ele aqui e me esqueci de alimentar o nome. Vou lá, insiro a camada de... Mando atualizar a camada de PVs, ele vai inserir. Aparentemente tudo ok. Então, como a gente tem muitos rótulos na tela, até se a gente tirar os rótulos aqui dos PVs, continua com bastante, a gente pode, por acaso, achar que nomeou todos os trechos. Por exemplo, esses trechos que estão muito próximos, eles omitem o rótulo com o nome, então eu teria que aproximar para ver. Aqui eu sei que eu não possuo nome. Bom, como que eu faço essa verificação? Esse aqui é o botão que verifica os erros na nossa rede. Então ele vai fazer várias verificações. Uma delas é essa de trechos que não possuem nome. Se eu clico nela com o botão esquerdo do mouse, ele vai dizer que o trecho selecionado não possui nome. Se tivesse mais de um, ele ia selecionar mais de um. Então ele está selecionado aqui. Uma outra maneira, se eu tiver aqui, por exemplo, eu posso também usar aquela ferramenta já apresentada anteriormente, que é aproximar a seleção. Ele aproxima a seleção. Ou então, uma outra maneira é através da tabela de atributos dos trechos. Eu venho nela. Aqui na tabela de atributos, ele tem 40 trechos e tem um selecionado. Então o trecho que está selecionado ele vai estar em azul aqui, se é esse. A outra forma é enviar o que está selecionado para cima, utilizando aqui, mover a seleção para o topo. Então ele vem para a primeira linha. Eu posso ver que esse trecho aqui, por exemplo, o campo de IDCOL, que eu teria que ser informado qual é a identificação desse coletor, e a identificação do coletor mais o número do trecho, eles estão nulos. Então, como que eu corrijo isso? Eu posso vir na ferramenta nomear o trecho, seleciono ele uma vez, como eu só tenho um, seleciono de novo. Vou chamá-lo de coletor 6.1. Aqui para a gente ver um outro erro. Ele vai dizer que já existe um coletor com esse nome, eu vou dizer que sim. E isso pode acontecer ao longo do projeto. A gente pode, na hora de renomear os trechos, acabar renomeando um com o mesmo nome e esquecer de trocar o que já existia. Então, ele também faz essa verificação. Vou clicar aqui, ele vai dizer que os dois trechos selecionados possuem o mesmo nome. Se eu tivesse outros trechos com nomes repetidos, ele ia selecionar todos também. Então, aí eu posso ajustar isso com a ferramenta de renomear. Vou chamar de 12.1, que eu acredito que não tem ainda. Tá, então se eu venho aqui, ele vai dizer que não tem mais problemas no meu projeto. Além desse problema, uma outra coisa que ele verifica para a gente é os trechos que não possuem nós em algumas das extremidades. Então, eu por acaso posso ter desenhado esse trecho aqui, mas eu me esqueci de inserir o PV. Então eu vou apagar esse PV manualmente mesmo. Eu venho aqui, eu posso apagar os PVs, os nós, manualmente. Eu seleciono esse nó, apago ele, mando salvar a camada dos PVs. Então aqui, novamente de longe, pode ser que você não perceba que está faltando um nó. Se eu faço aqui a verificação, ele vai dizer que o trecho selecionado não possui nós nos dois vértices. Nós seria a camada dos PVs, né? Então, ele já está aqui aproximado. Eu vou remover a seleção. E aí eu posso ver que está faltando um PV aqui. Então eu posso vir, mandar atualizar. Ele vai inserir o PV. Eu faço a verificação. Está tudo ok. E agora eu vou apresentar os erros que são mais comuns e que ao mesmo tempo são mais difíceis de serem identificados. E esse sim tem um reflexo grande
no funcionamento do Sunnybead, podendo levar até a travamentos do plugin, porque ele dá uma inconsistência e ele não consegue identificar esses trechos. Bom, esses erros se referem basicamente a trechos que possuem mais do que 2 vértices, ou seja, todos os nossos trechos da rede, como já dito anteriormente, precisam ter somente 2 vértices, que seria o vértice inicial e o vértice final dele. Se a gente tem 3 vértices, ou se a gente só tem um vértice, o que pode acontecer, parece estranho, mas pode acontecer, a gente vai ter problemas com o bom funcionamento do plugin. Como isso acontece? De várias formas. Eu já disse um pouco nas aulas anteriores que isso pode acontecer quando você está aqui fazendo uma movimentação no trecho. Então você vem pela edição de vértices e você vai mover o seu trecho, mas por algum acaso você clicou na setinha mais que tem aqui, ó. Então eu tenho o redondo e tenho um maisinho aqui. Se eu clicar no maisinho, ele vai adicionar um vértice. Então, por algum descuido, você pode ter clicado no maisinho e a gente tem aqui um coletor com 3 vértices. E esse vértice até poderia estar mais perto daquele vértice final. Eu vou desabilitar o snap para eu poder chegar bem perto. E aí a gente não consegue identificar. Fica bem difícil da gente ver aqui mesmo. Se eu seleciono esse trecho aqui, ele aparentemente não tem problema. Então aqui a verificação de erros não consegue identificar isso. Uma forma da gente identificar isso, mas por algum motivo não funciona 100% dos casos, é pela consistência da rede. Então se a gente selecionar a consistência da rede, ele me diz aqui que esse é um trecho que não tem trechos a jusante, que na verdade não está correto, porque ele tem um trecho jusante, mas ele identificou esse erro por algum motivo, porque ele possui 3 vértices. Poderia, por exemplo, mandar atualizar a camada de nós aqui. Você vai ver que ele duplicou, então ele cria um nó para cada vértice do trecho. Vou fazer uma edição para ficar mais claro isso que eu disse agora. Eu vou tirar esse daqui. Então a gente tem... Lembrando que a gente só tem um trecho aqui, ele não são 2 trechos. Ele é um trecho com 3 vértices. Então eu vou atualizar os nós. E ele vai inserir um outro nó aqui. Mas se eu tentar usar a navegação da rede aqui, ele vai parar nesse ponto e não vai para frente. Ele até identifica esse ponto, mas daqui para frente ele não funciona corretamente. Bom, uma maneira de eu enxergar isso é através da tabela de atributos. Então eu venho aqui na camada dos trechos, vou habilitar a tabela de atributos, vou utilizar algumas ferramentas do próprio QGIS para me auxiliar aqui. Então eu posso ou criar um campo novo, então eu vou criar um campo novo aqui, chamado N de número de vertex, que seriam os vértices. E eu vou dizer que ele é um número inteiro. Ok. Então a gente pode criar atributos novos, não tem problema nenhum, a camada vai continuar funcionando. O que não é recomendado é apagar os atributos existentes, porque eles são utilizados, cada um deles tem uma função dentro do plugin. Eu criei aqui a camada NVertex, então. Para quem trabalha com QGIS já ou com algum software de GIS, a gente pode inserir uma função, fazer algum cálculo dentro desse atributo. Eu venho aqui para selecionar em qual dos atributos eu vou fazer essa conta. Então eu vou no atributo NVertex, que eu acabei de criar. Clico nesse botão ao lado. Ele vai abrir uma janela, que seria uma caixa de diálogo, para eu criar uma expressão, ou seja, para fazer uma conta dentro desse que está selecionado aqui. Então é sempre bom verificar se você selecionou o atributo correto, para não fazer conta em um atributo diferente e acabar apagando uma informação que seria importante ali. Bom, como que eu faço para identificar quantos vértices possui todos os meus trechos desenhados? Eu vou vir aqui na parte de geometria e ele vai me dar várias funções. Se eu seleciono uma função, aqui ao lado direito ele me diz como funciona a função, qual o tipo de valor que ele retorna e dá algum exemplo aqui embaixo do uso dela. Existe uma função chamada
num points, que vai retornar o número de vértices em uma geometria. E aqui ele dá um exemplo, como que eu uso? Eu uso a função, entre parênteses, a geometria que eu quero calcular. Então eu vou dar 2 cliques aqui, ele vai trazer a função aqui para mim, e eu tenho que dizer em qual geometria ele vai realizar esse cálculo. Vai ser na geometria atual, ou seja, eu tenho várias linhas aqui, cada linha é um trecho. Eu quero que ele faça esse cálculo para cada um dos trechos. Então, como que eu digo isso? Eu tenho aqui o cifrão geometry, que vai retornar a geometria da feição atual, ou seja, nessa linha ele vai fazer o cálculo utilizando a feição dessa linha, ou seja, o trecho dessa linha. Então, eu clico aqui, fecho parênteses, ele deu uma prévia de saída aqui, então na geometria que ele usou de exemplo, eu não sei qual foi a geometria, ele tem 2 vértices, então ele vai me dizer o número de vértices ali. Dou um OK. Ele está aqui a expressão, eu verifico novamente se eu estou no atributo correto. A expressão está aqui, eu vou mandar atualizar todos. Eu também poderia selecionar alguns aqui e mandar ele atualizar somente o selecionado. Mas eu vou mandar ele atualizar todos. Então ele vai fazer a conta para todos aqui. Vou lá no final, nvertex. Ele já calculou, então a maioria tem 2. Mas eu vou usar aqui a ferramenta para desfazer a seleção que eu tinha feito antes. Ele retornou aqui um vértice, um deles com 3 vértices. Eu posso selecionar ele por aqui. Então se eu clico no número da linha, ele seleciona para mim o trecho. Ele já sei que trecho que é aqui, é 1,12. Eu posso também aproximar no mapa a seleção. Então eu minimizo e eu sei que é esse trecho. Então essa é uma das maneiras da gente resolver esse problema. Quer dizer, da gente descobrir qual trecho tem esse problema. Para eu resolver o problema, eu venho na camada dos trechos, habilito o modo de edição, ferramenta de vértices. Eu posso simplesmente selecionar esse vértice, clicando e arrastando, ou clicando em cima dele, e eu dou um delete. Deletei, ele voltou aqui para o lugar original, salvo a camada dos trechos, mando atualizar a camada dos nós, para ele remover esse nó que está sobrando. Faço a verificação e agora ele só tem uma feição final. A gente pode voltar aqui na tabela de atributos. E lembrando que esses cálculos eles não são feitos automaticamente, então a gente precisa mandar fazer. Você vê que ele continuou com o valor de 3 vértices. Mas eu posso vir aqui no nvertex. Caso a expressão não esteja aqui, eu posso abrir novamente a caixa de expressão e buscar aqui os recentes. Então nos recentes eu tenho aqui NumPoint Geometry. Ok, mando atualizar para todos. Então agora todos têm 2 vértices. Bom. O outro problema é a gente ter um trecho com 2 vértices no mesmo ponto, o que vai ter um trecho sem extensão. Isso vai dar diversos problemas para o nosso traçado. Eu vou tentar simular esse erro aqui. Então eu vou apagar aquele trecho 12 que a gente criou agora. Vou atualizar a camada dos nós para eliminar esse. E eu vou criar alguns trechos aqui. Então eu vou o snap está habilitado. Eu vou iniciar o meu traçado com o botão esquerdo do mouse sempre, onde eu quiser inserir um trecho. Por algum motivo eu vou clicar 2 vezes nesse mesmo ponto. Então durante o traçado isso pode acontecer. Você clicou aqui, por acidente você clicou de novo no mesmo ponto. Seguiu até aqui. Vou inserir o meu trecho, vou chamar de T01, iniciar a contagem a partir do 1. Então ele inseriu. A gente pode ver que ele pula do 2 para o 4, porque o 3 está aqui. E a gente não consegue ver. O 3 ele é uma coisa bem pequena que ela foge da nossa visão. Então eu vou salvar. Posso mandar inserir os PVs. Ele vai inserir tudo certinho. A gente não consegue enxergar esse problema. Mas eu posso vir aqui na verificação de consistência. Ele não identifica esse problema também, porque na verdade ele está ligado, ele só é um trecho que está no mesmo ponto aqui. E na verificação dos erros, ele vai me selecionar, vai dizer que possui
um trecho selecionado que tem a extensão 0. Então, esse é um dos artifícios para a gente identificar trechos que tem 2 pontos, os 2 vértices no mesmo lugar. Então, ele selecionou aqui. Também é difícil de ver até a seleção, de longe a gente não consegue ver. Se eu mandar ele aproximar da seleção, ele não vai aproximar. Então, eu vou dar um zoom e aí sim mandar aproximar. Aí eu vou ver que o problema está aqui. A outra forma seria também vindo aqui na tabela de atributos e olhar o campo L, ele vai estar como 0 aqui. Bom, como resolver esse problema aqui? A gente vai ter que apagar os trechos e inserir novamente. Então, continuo daqui, boto um trecho aqui. Vai ser o T01, agora começando do 2. Aparentemente está tudo certo, eu mando salvar. Venho atualizar a camada dos PVs. Já atualizou. Fazer a verificação de erros. Não encontrou erros. Faça a verificação de consistência da rede. Só selecionou o trecho final. Um outro erro muito comum que pode ocorrer durante o traçado e a edição do traçado é o usuário, ao invés de apagar um trecho utilizando a ferramenta de seleção, selecionando o trecho e apagando, utilizar a ferramenta de vértices. Então, se ao invés de apagar o trecho inteiro, ele apagar somente algum vértice, então ele vai apagar só esse vértice inicial do trecho. Aqui em cima ele vai dizer que apagou a geometria, mas na verdade essa geometria ainda mantém alguns resquícios no próprio QGIS. Então, como vocês podem ver aqui, ele trava o QGIS. Então isso é um problema muito grave, que é sempre preciso evitar. A gente trabalha a ferramenta de edição de vértices somente para mover o vértice de local, mas nunca para apagar algum dos vértices do nosso trecho. Então eu tive que abrir e fechar o projeto aqui novamente, porque ele travou o QGIS. Vou tentar replicar esse erro apagando esse vértice agora. Ele está apagado, vou salvar aqui. Vocês vão ver que ele já deu um erro Python aqui. Eu posso consultar o registro desse erro. E na janela erro Python ele vai dizer aqui que não é possível transformar geometrias nulas em polilinhas. Então justamente ele ficou algum resquício da rede aqui. Vou mandar ele atualizar os atributos de todos os trechos que existem aqui. Então ele atualiza coordenadas, extensões. Ele deu um problema. Vamos ver se a gente consegue identificar. Ó. Então ele atualizou, mas a gente viu que encontrou um problema aqui. Ó. Em algum dos trechos, que inclusive quando eu seleciono ele nem mostra aqui, ele dá um problema Python, ele está com a extensão -1. Então eu posso, através da tabela de atributos, habilitar o modo de edição, apagar esse trecho e ver se nossa rede volta a funcionar normalmente. Vamos tentar selecionar um trecho aqui. Continua o erro. Vou mandar atualizar novamente. Vou abrir a tabela de atributos. Tem mais um aqui, com -1. Então eu mando apagar novamente, salvo. Fecha, vamos ver se sobrou mais algum. Aparentemente não. Vou selecionar algum trecho e agora o plugin voltou a funcionar. Mas como vocês podem ver, esse é um erro grave, que pode travar o QGIS, travar o plugin, e é difícil de arrumar ele, porque o Sunnybead espera polilinhas com extensões, ele tenta sempre calcular automaticamente as extensões, e talvez por isso que ao deletar os vértices, ao invés de deletar toda a feição, quando a gente quiser apagar uma feição, ele dê esse tipo de problema mais grave. Bom, vou remover aqueles trechos que não fazem parte do nosso projeto. E agora que a gente já aprendeu a desenhar, editar os trechos, inserir a camada de unidades de contribuição, a camada dos pontos baixos, vocês devem continuar o exercício fazendo a rede tanto desse outro microsistema que sobrou, quanto desse outro microsistema. E na próxima aula eu vou ensinar vocês a exportar o resultado dessas redes, e aí nós vamos começar os trabalhos de dimensionamento, cálculos e verificações hidráulicas.
Também vou disponibilizar o arquivo na próxima aula da rede já desenhada, com as camadas de unidades de contribuição preenchidas e lançadas, para que vocês possam também trabalhar junto comigo, utilizando a mesma versão do projeto, e a gente chegue ao mesmo resultado de dimensionamento. Mas é importante que vocês pratiquem, tentem traçar a rede de vocês, façam uma estimativa de profundidade para tentar otimizar a rede, e ao final comparar com a rede que eu vou enviar para vocês. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, vocês podem utilizar o portal do curso.